Bom, pessoal, vamos lá, a gente está aqui hoje de novo para esse quadro do Upgrade de Carteira e hoje a gente traz um caso bem interessante, talvez o caso mais interessante que eu já vi passar aqui por esse quadro, que é de um investidor que fala que tem uma renda mensal aí na faixa dos 15 mil reais, mas que ele tem despesas elevadas também na faixa de uns 13 mil reais, e que eventualmente até mais do que isso. Então ele pede que a gente mude o perfil da carteira dele para ser uma carteira que pague mais rendimentos mensalmente para ajudar a pagar as contas nesses meses aí que ele estava com déficit. Assim, a primeira coisa que eu falaria dessa carteira, ou para esse investidor, é para repensar um pouco os gastos que ele tem, né? Porque o que a gente fala normalmente, até uma ideia geral, é que as pessoas deveriam tentar poupar pelo menos uns 20% do que ela tem da renda, né? E nesse caso, claramente, ele não está conseguindo fazer isso. Então, às vezes, é importante dar um passo atrás, ao invés de tentar extrair demais dos seus investimentos, é melhor você dar um passo atrás, tentar poupar um pouco mais e conseguir aumentar seus investimentos via mais poupança, tá? Então, esse é um ponto importante. Essa questão de se poupar 20% não é uma regra universal, tem gente que consegue mais, tem gente que consegue menos, né? Inclusive essa é uma das primeiras regras que aparece num livro bem conhecido sobre investimentos, sobre educação financeira, chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Tá? Então esse é o primeiro ponto que eu queria discutir aqui desse upgrade de carteira. O segundo ponto, voltando para como mudar essa carteira para ser uma carteira que gera mais renda, né? Então a primeira coisa que eu falaria dessa carteira, ela tem muita exposição à renda variável, tá? Então é uma carteira que oscila demais. E para alguém que está tendo que eventualmente resgatar dos investimentos para pagar as contas, isso é ruim. Você pode correr o risco de ter que resgatar quando o preço das ações, por exemplo, está lá embaixo. Então, a primeira coisa, reduzir a alocação em renda variável, tanto local quanto internacional. E nessa parte de renda variável, migrar um pouco mais para investimentos, para ações que pagam mais dividendos, por exemplo, seguindo a nossa carteira de dividendos, que tem tido um desempenho extraordinário nos últimos anos. Segundo ponto, aumentar um pouco a alocação em renda fixa. Tá? A renda fixa é aquela parte da carteira mais sólida, que oscila pouco, que tem um rendimento mais previsível. Ele tem muito pouco alocado em renda fixa, dá para aumentar um pouco a alocação e principalmente alocar em fundos de infraestrutura, que é um tipo de renda fixa que é listado em bolsa, mas que paga proventos regulares, inclusive proventos isentos de imposto de renda. O terceiro ponto que eu destacaria dessa carteira, que aí sim é o ponto positivo para manter, é que ela tem uma alocação boa em fundos imobiliários, de 25% aproximadamente, que é importante manter, que hoje no Brasil os fundos imobiliários são a classe de ativos que mais pagam renda, mais geram renda para os investidores, sem contar que é uma renda isenta de imposto de renda. Tá bom? Então fica aí os destaques, como mudar a carteira para ela gerar um pouco mais de renda em primeiro lugar, e em segundo lugar essa reflexão, né? Se não é o motivo, se não é o caso aqui também de dar um passo atrás e tentar mudar um pouquinho o estilo de vida para não depender tanto dessa renda tão cedo desses investimentos e poupar um pouco mais para ver essa carteira se valorizar ao longo do tempo.